Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Hoje é um dia muito especial, porque hoje nós celebramos a Páscoa, Pessah, essa festa tão importante para nós, que traz o entendimento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Declare, Ele está vivo. Amém, glória a Deus. Quantos participaram nesses dias aqui da conferência, famintos? Deixa eu ver, levante sua mão. Glória a Deus. Um tempo poderoso em que nós fomos ativados pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra de hoje à noite é conquistando heranças espirituais. Diga comigo, conquistando heranças espirituais. Queridos, o termo Páscoa, como eu acabei de falar, Pessah, significa passagem. Há um texto da palavra de Deus, obrigado, Deus abençoe. Há um texto da palavra de Deus que diz que o Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A partir do momento que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi entregue naquela cruz por nós, essa atitude, essa oferta de Jesus, ela trouxe uma transição para todos aqueles que desejam servir a Deus, para todos aqueles que desejam obedecer a palavra de Deus, de uma vida de escravidão, uma vida de trevas, para uma vida de luz, amém? Nos dias que eles estavam lá no passado, nos dias de Moisés, escravos no Egito, quando o Senhor veio para libertá-los, eles comeram apressadamente o cordeiro e puderam ser livres. Quantos aqui são livres? Levante suas mãos, diga obrigado, Senhor Jesus. Diga com voz de autoridade, diga obrigado, Senhor Jesus, pela liberdade que o Senhor nos deu. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos ter essa consciência do preço que foi pago, para a gente dar o devido valor. O Senhor Jesus se entregou por nós, e quando o Senhor Jesus se entregou por nós, para nos salvar, Ele nos salvou, não somente para nos livrar da condenação eterna, amém, do inferno, mas para nos dar uma vida de propósito, uma vida com heranças espirituais, uma vida restaurada. Então, todo modo de vida que nós tínhamos antes de conhecer ao Senhor Jesus, ela tem que ser transformada, convertida. A palavra conversão significa mudança de trajetória. Aquele dia que você confessa Jesus Cristo, você entrega a tua vida, você faz uma confissão pública, e naquele momento você é salvo imediatamente. A salvação é imediata, porém a conversão, ela é diária. Todos os dias precisamos converter. Então, às vezes as pessoas perguntam, qual foi o dia que você converteu? Hoje de manhã. Todo dia eu preciso de conversão, porque todo dia eu preciso que o Senhor me realinhe para a vontade dEle, para o propósito que Ele tem para mim. A carne, ela vai lutar contra o Espírito. Diga-se, o maior inimigo do Espírito de Deus é a carne. Muitas vezes nós entendemos que Satanás é o maior inimigo da vontade de Deus. O maior inimigo da vontade de Deus é a tua carne. E é por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que você precisa congregar. E você que ainda não faz parte de uma igreja, ou você faz parte da igreja, mas não faz parte de uma célula, eu vou te dar um conselho. Você precisa procurar urgentemente uma célula, ou precisa procurar urgentemente se tornar raiz no lugar. A Bíblia fala que aquele que é plantado junto a ribeiro de águas, onde as suas raízes se estendem e pegam as águas, e nos dias de sequidão difíceis, as suas folhas não caem, não murcham, e ela produz fruto. Pessoas que elas não estão enraizadas, elas não vão frutificar. Alguém aqui já teve experiência de pegar uma planta, plantar, ficar trocando de vaso? Alguém já teve essa experiência? O que acontece? Ela morre, porque ela não criou raiz. Olha para o teu irmão e fala assim, crie raízes. Amém?
Você precisa estar plantado, fazer parte de um ministério, você precisa fazer parte de uma célula, você precisa ser pastoreado, você precisa ser direcionado espiritualmente, para que você saiba todos os benefícios que essa vida tem para você em Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz para nós, aqui no livro de Romanos, eu vou ler antes de Efésios, Romanos 8, 17. Abra a tua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite. Romanos 8, 17. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga assim, filhos. Diga, filhos, tem a herança. Antes de você e eu sermos salvos, nós éramos criatura. Nós existíamos, não havia vida em nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós tornamos filhos de Deus. O sacrifício de Jesus, como eu te falei, ele oferece muitos benefícios para nós. Ele trouxe de volta a comunhão nossa com Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Então, todos aqueles que reconhecem como pecadores, vão até o Senhor Jesus, eles se tornam filhos de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo naquela cruz. A partir disso nós tornamos filhos, e filhos eles possuem herança. Se você pegar em toda a Bíblia, toda vez que alguém está no momento de partir, ele transiciona uma herança para os filhos. Você pega Davi, ele chama Salomão, e ele fala: Salomão, seja homem, ande no mesmo caminho que o teu pai andou, seja fiel para com Deus e seu pai. Se você, na tua casa, com o tempo, estudar e pesquisar isso, Abraão, quando ele foi abençoar Isaac, ele chamou Isaac, recomendou a ele como ele deveria agir, as atitudes que ele deveria ter. Então, cada pai, no momento que ele ia partir, cumpriu a missão dele na terra, o propósito, ele transfere a responsabilidade para o filho, e ele fala: filho, você tem que praticar as mesmas atitudes que o teu pai praticou, andar com Deus como teu pai andou. Deus deu um projeto no coração de Davi, de construir um templo, aonde Deus fosse adorado, aonde tivesse adoração, palavra, intercessão. E quando Deus deu esse projeto para Davi, ele falou: o projeto eu estou dando para você, mas quem vai construir vai ser a próxima geração. Existem coisas que Deus está entregando às tuas mãos, que os teus filhos vão dar continuidade. Posso ouvir amém? Amém? Então, quando Deus entrega para Davi, ele entende que Salomão vai dar continuidade nisso, ele entende que é uma herança, e então ele começa a trabalhar para isso. Davi levanta recursos, Davi ele compra os materiais que vão ser utilizados. Veio cedro do Líbano, madeira da melhor qualidade, ouro de Ofir, que era o melhor ouro. E quando ele está prestes a partir, ele chama Salomão, ele abençoa Salomão, e ele entrega para Salomão todos os recursos, todos os líderes que ele conseguiu formar para trabalhar no templo, ele deixou tudo pronto. A pergunta é: o que você tem preparado para a próxima geração? A atitude que você tem hoje, ela vai resultar no teu futuro. Eu me lembro quando estou vendo alguns jovens aqui na frente, eu tinha 16 anos, e eu tive essa consciência. Eu lembro quando eu entrei numa comunidade, que era um conceito diferente de onde eu fui criado, numa igreja mais pentecostal, mais tradicional em costumes, e tinha um mapa mundi assim na parede, eu nunca mais me esqueci. Estava escrito: pede-me e te darei as nações por herança. Eu falei: uau! E aí eu entendi, quando eu era muita criança eu já tinha algo dentro de mim em relação a nações. Naquela época não tinha internet, nem celular, nem pensar, nem telefone fixo a gente não tinha na nossa casa. Isso era para rico. Eu lembro que eu pegava os livros de geografia do colégio e eu olhava assim o mapa mundi, eu via os mapas e falava: Deus, que vontade de um dia pisar nesse país, que vontade de um dia pisar nessa nação. E eu olhava aqueles mapas e eu ficava sonhando com aquilo. É algo que estava plantado dentro de mim. Eu quero te dizer que tem sonhos que Deus está plantando dentro de você, que é o desejo de Deus para a sua vida.
E aí Deus começou a colocar dentro de mim. E aí um dia minha mãe me contou que, eu não contei essa parte do testemunho, eu contei que a minha avó converteu, né? Quem escutou esse testemunho da conversão da minha avó? Deixa eu ver. A grande parte não ouviu. Eu vou contar mais para frente, mas antes eu vou adiantar a história e vou contar o testemunho de conversão dos meus pais. O meu pai, como a minha avó e meu avô já tinham convertido, meu pai então se engrenou nessa vida também de servir a Deus aos 16 anos. Hoje meu pai tem 70 anos e ele começou ali a crescer dentro da igreja e do evangelho. E então, quando meu pai adquiriu uma certa idade, 20 e poucos anos, ele sempre passava em frente a um convento. E naquele convento ele via ali uma jovem muito bonita, que estava ali como noviça para ser freira. E essa jovem era minha mãe. A minha mãe, ela nasceu de pouco mais de 6 meses e ela foi desenganada pelos médicos porque ela estava muito prematura. Meu avô era caminhoneiro, não tinha na época recursos tecnológicos como hoje, e os melhores recursos eram só para quem era rico. Então a minha mãe conta que os pais dela, assim que ela nasceu, com 6 meses e meio, já imaginou 6 meses e meio? Não tinha estufa, colocaram ela numa caixinha com algodão. E a minha mãe, o médico falou, não vai sobreviver. E meu avô fez uma aliança com Deus, que se a minha mãe sobrevivesse, como ele era católico, né? Ele falou, ela vai ser uma freira. E aí, como minha mãe sobreviveu, e ele já tinha, o meu avô tinha 2 irmãs que já eram freiras. Ele então, quando a minha mãe já tinha uma certa idade, apresentou a ela esse projeto que ele tinha feito com Deus, e ela foi ser freira, né? Estava estudando para ser freira, era noviça. E então minha mãe estava no convento, meu pai passava na porta do convento e conversava com a minha mãe, e falava. Resumindo, né? Minha mãe desistiu por causa do meu pai. Isso em 1976 eles casaram. E 3 anos depois que eles casaram, a minha mãe engravidou de mim, que sou filho primogênito. Eu abri a madre da minha mãe. Quando minha mãe estava grávida de 6, 7 meses, ela levou 3 anos para batizar. Casou em 76, batizou na Igreja Assembleia de Deus, na Itajubá, Minas Gerais, 1979, alguns meses antes do meu nascimento. Minha mãe já estava ali barrigudinha, grávida. Na hora que ela foi descer as águas, o pastor falou, no teu ventre tem um profeta das nações. E ele vai ser um pastor e ele vai viajar os 4 cantos dessa terra pregando o evangelho. Querido, Deus ele tem promessas para cumprir na tua vida. Deus tem uma palavra para cumprir na sua vida. Quem crê, diga amém. Tem heranças de Deus para cumprir na sua vida, amém? E ali, a minha mãe recebeu aquela palavra, nem sabia que era palavra profética, né? Mas ela recebeu. E então, passaram alguns meses, eu nasci. No dia do meu nascimento, eu nasci de parto normal. E o médico ali faz uma incisão ali na mulher, diferente da cesariana, mas ele faz ali uma incisão. E eu estava com a cabeça encaixada, e o médico cortou a minha cabeça. Quando você tem uma promessa de Deus, o inimigo já vai tentar te matar desde o ventre. E ali, meu pai assim, ele é bem simplão, estava falando com o pastor, ele tem aquele mineirês bem, a gente é mineiro, bem arrastado. E meu pai falou assim, ô doutor, o menino nem nasceu, já está querendo matar o menino. Eu recebi vários pontos na cabeça. E para a honra e glória do nome de Jesus, nada foi afetado. Nada, só a pele. Eu acredito que a mão do Senhor estava segurando. Não havia ali o crânio fechado, né? Mas a mão do Senhor segurou e falou, eu chamei ele para ser um pregador da palavra, então nem uma parte do cérebro dele vai ser afetada. Segurou. Depois de 1 mês que eu já tinha nascido, eu tive pneumonia dupla. 1 mês. E aí, com pneumonia dupla, com muita dificuldade às vezes para respirar, eu tive uma crise. Meu pai estava trabalhando, meu pai é metalúrgico, e minha mãe em casa comigo saiu correndo para levar em direção ao hospital, ver se conseguia um vizinho, um carro. E nisso minha mãe fala que eu desfaleci nos braços dela.
já sem sinais, quase de vida. Naquilo ela clamando: Senhor, o Senhor tem uma promessa para essa criança. O pastor falou, minha mãe recém-convertida, lembrou da promessa, lembrou da herança espiritual. E aí ela clamou e alguém apareceu para ajudá-la. Fez ali os procedimentos de respiração em mim e ela disse que eu voltei a respirar. E dali em diante aquela pessoa desapareceu. Nunca mais a minha mãe viu aquela pessoa. Eu creio que foi o Senhor que ali poupou a minha vida pela palavra que o Senhor tinha liberado para mim. Quantos creem? Diga amém. O nosso Deus é o mesmo. Por que eu estou contando tudo isso para você? Olha só, eu vou contar para vocês no final. A minha avó converteu. Através da minha avó, o meu pai converteu. Através do meu pai, a minha mãe, que ia ser freira, deixou de ser freira para ser esposa e converteu. E através disso eu nasci. Talvez você não sabe os processos que passaram até você nascer e estar aqui, mas eu vou te dizer, há um propósito de Deus para a sua vida. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há uma herança de Deus para você nessa terra. Então, tudo aquilo, a minha família, ninguém servia a Deus antes. Através de uma avó que foi alcançada, alcançou meu pai, que alcançou minha mãe já estava destinada, você freira. Aí Deus vem, alinha o propósito. Não, você vai ser a mãe de um profeta. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quantos destinos, decisões que você tomou ou tem tomado e Deus está falando: não tem nada a ver com o propósito, eu vou realinhar você com o propósito, porque talvez lá na frente o que você vai gerar diante do propósito vai tocar muitas vidas. Irmãos, pela graça de Deus, eu que sei sobreviver com inglês, pedindo comida, pedindo para dormir, pedindo para ir embora, essas coisas só. Eu já fui para 20 países. Deixa eu te falar, não há limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Como diz o apóstolo Dá, não limite o Deus impossível. Talvez você olhe para a tua condição familiar, você fala: mas a minha condição é essa, eu nasci nesse lar. Deixa eu te falar, há uma herança de Deus para você. Vou repetir isso até entrar no teu espírito. Há uma herança de Deus para você. Você é filho de Deus, você tem herança de Deus para você. Amém? A palavra herança, no original, ela tem um significado muito forte. Aqui, a palavra herança no original é alguém que recebe parte designada a ele pelo direito de filiação. Alguém sabe o que é filiação? Só pega a tua identidade e lê. Quando você pega a tua carteira de identidade, está escrito a filiação, e na filiação está o nome de quem? Pai e da mãe. Aqui está dizendo que herança é um direito de posse designado para alguém por filiação. Não se trata de merecimento, não se trata porque temos alguma capacidade ou não, mas Deus decidiu dividir conosco não só a salvação, mas toda herança conquistada por Jesus na cruz. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Irmãos, se Jesus tivesse só salvo a gente, já estávamos por satisfeitos. Tem muito crente que não entende isso, pastor. Ele acha: não, eu estou salvo, deixa eu sentar na minha cadeirinha e esperar Jesus voltar. Não, deixa eu te fazer entender uma coisa. Jesus não te salvou você simplesmente para você escapar da condenação. Deus não tirou o povo do Egito, simplesmente levou para Canaã, falou: fica de boa aqui, eu estou tirando vocês de uma terra que vocês estavam sofrendo para viver uma vida boa aqui. Não, Deus levou um povo que era escravo. Escravo, ele decide o que ele quer fazer. Você pergunta para o escravo: você quer fazer, o que você quer fazer hoje? Qual é a sua vontade? O escravo, ele é mandado, ele não tem vontade própria. Imagine que o povo ficou quantos anos no Egito? Mais de 400 anos. Imagine quantas gerações a gente está falando aqui, mais ou menos. Umas 4 gerações, quase. Uma geração não pôde decidir nada, porque era escravo. A próxima também
Eu quero ouvir você, porque eu estou trabalhando desde cedo. Você tem que trabalhar comigo na pregação, vamos lá. Uma geração era escrava, não podia decidir nada, alguém decidia por ela. A segunda também era. E a terceira? E a quarta? Quantas gerações escravas? Quantas gerações sem poder decidir? Agora Deus fala assim: vou libertar vocês disso, vou tirar vocês daí, leva eles para uma outra terra, Canaã. Quando leva eles para lá, o que Deus faz? Não só leva para uma terra de gozo, de conforto, mas dá para eles uma identidade, dá para eles a capacidade de sonhar e poder escrever uma nova história. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus não só libertou você de uma condição, Ele quer te dar uma identidade, Ele quer te dar a capacidade, pelo poder da palavra, de escrever uma nova história em nome de Jesus. Quem crê nisso? Então você tem que ter essa consciência. Você não foi salvo simplesmente para usufruir da salvação. Alegre-se na salvação, seja grato pela salvação. Porém, agora, viva uma vida de obediência à palavra e escreva a partir da palavra uma história abençoada, enriquecida por heranças espirituais. Aqui a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Vamos ler, Efésios 3, 14 e 15. Por essa razão me coloco de joelhos diante do Pai. Vamos lá. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Olha só, a partir do momento que Jesus entra na sua vida, o desejo de Deus é que toda a sua família seja alcançada. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Deixa eu te falar, Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus geracional. Deus não deseja que aquilo que Ele começou em você, termine em você. Diga assim: o que Deus fez em mim, não pode ser um fim em mim mesmo. Fala assim: precisa alcançar os filhos dos meus filhos. Quem entendeu, diga amém. Imagine que alguém entrou por aquela porta ali pela primeira vez. Talvez você foi essa pessoa alguns anos atrás. Nunca tinha ouvido falar da palavra, nunca tinha ouvido falar desses princípios. E você falou: meu Deus, se eu conhecesse isso antes. Quem aqui teve essa sensação quando começou a conhecer a palavra de Deus e a vida com Deus? Levante sua mão. Você pensou: meu Deus, se eu tivesse antes conhecido isso. Como é que a tua vida seria se você tivesse conhecido isso antes? Agora eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Pensa aí no teu lugar. Se você entrou por aquela porta ou na célula e começou a conhecer isso, e começou a viver uma nova vida, pergunto: por que antes de você, pessoas da sua família não iniciaram essa vida e introduziram você nela? E agora eu faço um apontamento para você. Não é muito mais fácil para que os teus filhos não sofram o que você sofreu, você caminhar uma vida com Deus e ensinar agora os filhos, os netos, os bisnetos a viver uma vida com Deus? Eles não vão precisar nunca mais passar pelo que você passou. Falar: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Porque agora você, conhecendo a palavra, você vai falar: a partir de agora todo mundo da minha família vai conhecer isso, todo mundo vai viver isso aqui que eu estou vivendo. Porque o que Deus começou em mim não pode terminar em mim, mas tem que dar continuidade. Porque Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus geracional. Aqui diz que Ele toma o nome de toda a família. Deus sabe o nome da tua família. Deus quer alcançar a tua família. Deus quer transformar a tua família. Deus quer libertar a sua família. Não estou ouvindo amém? Deus quer restaurar a tua família. Deus quer prosperar a tua família. Deus quer libertar pessoas que estão no crime na tua família e trazer uma vida de dignidade. Deus quer derrubar o espírito de destruição de lares, de divórcio, de adultério na tua família. Deus tem uma nova história para a tua família.
vocês crescendo na casa do Senhor, a Bíblia fala como é bom que os irmãos vivem em comunhão, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando você decide congregar e estar na unidade, a bênção que é liberada aqui, não é uma bênção para agora, é uma bênção para sempre. Então é para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, não tem fim. Quantos creem nisso? Amém? A palavra de Deus, ela diz em Salmos 33, 11, escute o que diz aqui, Salmos capítulo 33, versículos 11, tremenda essa palavra, uau, que você saia com essa palavra do teu espírito nessa noite. Eu entendo que, enquanto ele coloca o texto, que nós não devemos ministrar nem a alma e nem ao intelecto, porque o intelecto, ele pode nos enganar, a razão, e pode nos soberbecer. A alma pode nos mexer conosco, nos motivar, mas passa muito rápido. Mas uma palavra que cai no teu espírito nunca mais cai por terra. Então essa palavra ela tem que cair no teu espírito. Salmos 33, versículo 11, diz assim: o plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração por todas gerações. Existe um plano de Deus, existe um propósito de Deus, existe um intento de Deus, e o desejo desse intento de Deus não é que somente você viva isso, mas a próxima geração, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Talvez você é filho, e você está aqui, e você teve uma família que servia a Deus, mas você decidiu desobedecer. Você decidiu não seguir os mesmos passos que a tua família, porque você julgou, isso é hipocrisia, na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Queridos, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhos, todos nós convertemos todos os dias. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala, Ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Quantos creem que isso é verdade? Quantos creem nisso? A Bíblia está falando que Ele levou todas as doenças e todas as... E depois que você aceitou Jesus, quem aqui já ficou doente? Levanta a mão. Levanta a mão. Por que você ficou doente se a Bíblia fala que Jesus já levou? Porque para você acessar a cura, você precisa exercer a fé. Nós estamos numa condição que nós estamos condicionados, enquanto nesse corpo aqui, condicionados ao quê? Ficarmos tristes, mas não viver triste. Você pode se sentir triste, mas pode decidir não viver na tristeza. Quem me entendeu? Quem me entendeu? A Bíblia fala que nos últimos dias o meu espírito seria derramado sobre toda a... Fala para o teu irmão, não é pecado ser de carne. Fala, o pecado é ser carnal. Pega aí na pessoa que está do teu lado, vê se você sente ela. Ela é de carne e osso? Então ela vai ficar irritada. Porque o pastor tinha que dar o exemplo, ele ficou bravo. Não, ele é Robocop, ele é de lata. A quem mais é dado, mais é cobrado. Fica aqui o dia todo trabalhando. Tudo às vezes, num momento ali de distração, não consegue dar uma atenção adequada. Fiquei muito decepcionado, porque o pastor não me deu atenção. O que você está esperando, um robô? Nós somos todos de carne. Não é pecado ser de carne. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, mas o Espírito não é derramado sobre carnais. Qual que é a diferença de ser de carne? E qual a diferença? Pega essa chave de ser carnal. Aquele que é de carne, ele sente o que todo mundo sente. É um ser humano. Porém, aquele que é carnal, a Bíblia fala que Jesus veio em... O que está na Bíblia? Ele veio em carne. Mas Jesus nunca foi carnal. O que é ser carnal? Viver segundo a vontade da carne. Você acorda triste, mas você não fica triste. Porque ficar triste é decidir ser carnal. É decidir viver segundo a carne. Quem está me entendendo?
A Bíblia fala que quando Noé abriu a janelinha da arca, ele soltou uma pomba. A pomba veio e voltou, porque ela não teve lugar para pousar, porque os corpos estavam em decomposição. O corvo foi e não voltou, porque o corvo é como urubu, ele come carne estragada. Deixa eu te falar, você pode ser de carne, não tem problema, mas não seja carnal. Você pode irar, mas não deve pecar. O que é irar e não pecar? Irar é ficar irritado. Quem aqui fica irritado? Quem é crente do paviozinho curto aí? Você pode ficar irado? Pode, mas não transforme a tua ira numa ação. Por quê? Diga comigo, irar, fala, ser de carne, fala para ele. Fala assim, transformar a ira numa atitude, fala, é ser carnal. Pode aplaudir a Deus? Então o Espírito de Deus, ele vai vir sobre você, ainda que você seja de carne. Isso não há problema para o Espírito. O problema para o Espírito é lidar com o carnal. Não seja carnal. Assim que a tristeza vier, a depressão, qualquer atitude, você fecha a porta e fala, não, eu estou me sentindo assim, mas eu decido me mover pelo Espírito. A Bíblia fala, andai no Espírito e não satisfazei a concupiscência da carne. Quem entendeu isso? Pega essa chave no teu espírito, em nome de Jesus. Porque você é filho. O filho não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Amém. Salmo 139, versículo 16. Quantos estão comigo? Salmo 139, versículo 16. Louvado seja Deus. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ele está falando de alguém que está sendo gerado no ventre da sua mãe. E ele está dizendo, e em teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, cada um deles ainda existia. Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Deus já estava escrevendo um propósito para você de vida e para mim. Lembra que eu contei o testemunho aqui? Por que o diabo não queria que a minha avó convertesse? Por que o diabo não queria que a minha mãe nascesse? Você parou para pensar nisso? Por que com 6 meses e meio ela nasceu prematura? Falaram, o médico deu um decreto, não vai sobreviver. Na época que Jesus nasceu, o que foi a ordem que Herodes deu? Matem todas as crianças, porque ele sabia que naquela geração ia nascer o Messias. O diabo falou, manda matar as crianças todas. Países que viveram um grande avivamento, liberando agora leis a favor do aborto, porque o diabo está amedrontado, ele sabe que os próximos avivalistas estão dentro dos úteros sendo formados. Deixa eu te falar, mamãe, escute, papai, não preocupe se vem uma notícia ruim sobre a saúde do teu filho, sobre a gravidez. Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele liberou. Se existe uma palavra sobre a vida do teu filho, não importa diagnóstico, eu estou sendo profeta aqui agora, diagnóstico algum que o médico deu, Deus vai confundir a medicina, Deus vai intervir nesse útero, Deus vai intervir nessa criança que já nasceu, mas o propósito de Deus não será frustrado. Quem crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o salmista está dizendo, antes de eu nascer, o Senhor já tinha todos os meus dias contados, e o Senhor já tinha escrito para mim uma história. Toda a história tem 3 elementos, fala comigo, 3 elementos. Tem o personagem, o enredo e o autor. Eu e você somos o personagem, e Deus é o autor, e Ele quer escrever um enredo de vida abundante para nós nessa terra. Mas isso se você estiver disposto a obedecer.
Mas a cultura do mundo ensina o contrário. Escreva o seu próprio destino. Ai, você viu aquela novela nova que saiu? A Dona do Destino. De repente, às 18 horas, a nova novela da Globo. Ela deixou seus pais, ela se rebelou contra todos para ser a dona do seu próprio destino. Aí todo mundo, ai, que coisa linda. Tudo contra a palavra de Deus. Olha o que o teu irmão fala, você não é dono do teu destino. Fala assim, Deus é autor do seu destino. A Bíblia fala, eu é que sei que pensamentos que tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro que eu te desejo. Fala para o teu irmão, Deus não pensa mal ao teu respeito. Fala, Deus pensa bem. E fala, Deus tem um futuro para você. Quantos podem aplaudir a Jesus? Uau! Eu fico empolgado com isso. Você só vai viver o que Deus escreveu ao teu respeito, se você abrir mão do que você escreveu ao teu respeito. Já tem um livro com uma história para você viver. Já tem dias suficientes para você viver essa história. O que você decide viver? Infelizmente, muitas pessoas, eu não quero ser insensível com alguém que já perdeu alguém amado, mas eu tenho que ensinar o princípio. Infelizmente, muitas pessoas já não estão no nosso meio para viver o que Deus escreveu, porque ela foi desobediente. É lógico que existem fatalidades, que nós estamos no mundo sujeitos, eu não estou generalizando, nós estamos sujeitos a viver fatalidades, mas tem mortes que poderiam ser sido evitadas. Ah, foi sair de moto, por que Deus, ele morreu? Aí Deus, eu? Estava correndo, não respeitou o limite de velocidade. Quem já viu aquela galera andando de moto, em vez de colocar o capacete assim bonitinho, fechado, põe aqui em cima e fica andando com o capacete aqui em cima, fora da cabeça? Quem já viu? Será que é só eu que já vi isso? Fica assim com o capacete aqui em cima, na cuca assim. Se aquilo lá cair, vai proteger o quê? Nada. Está fazendo mal para quem? Para ele, se correr o risco, escorregar na areia, cair, o capacete solta, bate a cabeça, morre. Ou vai ficar o resto da vida numa cama. Alguém vai limpar teu bumbum. E você está fazendo bonito com aquele capacete. Você está empinando. E quando acontecer alguma coisa com você, teu pai e tua mãe vai ter a culpa em Deus. É você que é desobediente. Moto não mata, desobediência que mata. Na minha cidade, quantos jovens, a gente ia lá no monte orar, eles ficavam lá empinando moto. Achando bonito isso. Igual quando eu era criança, quer aparecer, né? Pendura uma melancia no pescoço. Você tem necessidade de aparecer? Se fala que é para andar com duas rodas, você quer andar com uma. Se é para pôr capacete aqui, você quer pôr aqui. Se é para pôr o cinto de segurança no carro, você passa o cinto por trás assim e põe ele aqui para parar de tocar o alerta do cinto. É aquele alerta do cinto está tocando, está falando assim, transgressor, 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 transgressor. Está dizendo assim, você está transgredindo. Aí a polícia te para, uma hora, lhe dá uma multa. Graças a Deus que tem a polícia para te multar. Por quê? Para você entender que um limite está sendo colocado, porque você está ultrapassando o limite e o sinal laranja já está aceso de alerta, que você está pondo a tua vida em risco e a dos outros também. A Bíblia fala, honra o teu pai e a tua, para que se prolongue os seus dias na terra e tudo vá bem. Meu negócio é servir a Deus, eu não sirvo pessoas. Quem lembra de Eli? Gostava de comer, sentar na cadeira de balanço, não queria saber mais de pregar, não queria saber de trocar o pão da preposição, nem colocar azeite nas lâmpadas. Aí está lá a Ana chorando, Deus, me dá um filho, Deus. Aí ele vem e fala assim, você está bêbada, mulher? Sem discernimento nenhum.
porque ele estava fora da presença. Ela virou e falou para ele: ô, vai para lá, ô sacerdote barrigudo, pançudo, que não quer saber de orar mais. Ela falou isso para ele? Ela falou: meu Senhor. O que ela falou? O que ela falou? Meu Senhor, a tua serva está assim, porque ela deseja muito um filho, eu estou angustiado. Ele volta ao Espírito e fala: Deus te agracie e te abençoe. Depois de algum tempo, o que acontece? E aí Samuel nasce. E sabe o que está escrito na Bíblia? E Samuel servia a Deus perante Eli. Nem com um sacerdote relapso, errado, sim, mas Deus trata com ele. Nem assim, nem Ana, nem Samuel deixou de obedecer. Tem gente que gosta de achar um defeito no pai, na mãe, no pastor, para não obedecer. Todo rebelde é bom de desculpa. A Bíblia fala que a desobediência e rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Sabia disso? Você que olha aquele feiticeiro que corta a cabeça do bode, que faz aquelas macumba, que usa o 666, a cruz de ponta cabeça, que tem um bafomé pendurado na parede da casa dele, você que é desobediente, a Bíblia fala que você é igualzinho a ele. É igual um feiticeiro desobediente, a Bíblia diz. Por quê? A palavra feitiçaria no original é farmaqueia, que é a mesma palavra que deu origem à farmácia. Produtos medicinais manipulados. Então naquela época eles não tinham a precisão que tem hoje. Quando os produtos eram manipulados e alguém tomava um medicamento, ela ficava meio grogue, igual eu fiquei hoje, depois de tomar uns 2 açaí seus aqui. Desci da caminhonete assim, ó. Falei: calma, sou pastor, só tomei açaí, gente, não bebo outras coisas não. Saí me cambaleando, vai, pastor do céu, o que é isso, pastora? Dormi 1h e pouco hoje à tarde. Falei: pastor, esse açaí é do bom, manda uma caixa para mim dormir à tarde lá em Campinas. Rapaz, a açaí daqui é violenta, hein? Tomei, deu uma lambeza em mim, não estava abrindo nem a pálpebra, mas o que jogaram nesse meu açaí aqui? Meu Jesus, não estou acostumado igual vocês, né? Meu Deus. E aí, quando alguém tomava um medicamento, ficava com a sua integridade racional comprometida. Quem aqui já tomou um medicamento forte, você ficou meio cambaleando? Quem? Então a Bíblia está falando o quê? Que o desobediente é comparado à feitiçaria. Por quê? Todo desobediente, ele está fora do seu juízo espiritual. Quem está entendendo? Assim como a feitiçaria, a farmaqueia, mexe com os sentidos. Você toma uma anestesia, fica meio glogue. Assim é o desobediente. Você está fora do teu juízo. Volta para o lugar de obediência. A Bíblia fala: aquele que honra pai e mãe, eu vou prolongar os dias sobre a terra, e tudo que ele tocar vai prosperar. Talvez você vai ter que sair daqui hoje à noite, vai ter que pedir perdão para um tanto de gente, vestir o paninho de saco e ir lá e falar: me perdoe. Não se trata de quem está certo, não se trata de quem tem razão, se trata de quem está disposto a obedecer primeiro a Deus. Talvez o teu orgulho, a tua ofensa está tendo controle sobre você, está dominando você e está impedindo você de ser abençoado. Em nome de Jesus, que essas cadeias se quebrem na tua vida hoje. Provérbios 5, versículo 22 e 23. Provérbios capítulo 5, 22 e 23. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Eita Deus, glória a Deus. As maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do pecado. O pecado, ele traz um falso engano de que você é livre. Não, escreva a tua história, siga o teu coração.
faça aquilo que você tem vontade. E na verdade, quanto mais você vive em desobediência, mais você está preso. E olha, quem aqui, fala a verdade, gosta de ser corrigido? É difícil, não é? Aquela pessoa vem te corrigir, você fica meio envergonhado. Já aconteceu isso com você? Assim como aconteceu comigo, quem? A Bíblia fala que a repreensão, ela traz um desgosto por um pouco tempo, mas depois ela traz um fruto de bênção. A Bíblia fala que Deus corrige a todos quanto Ele ama. Olha o versículo 23, que interessante. Certamente morrerá por falta de... Fala para o teu irmão, quem não é corrigido, ou não aceita correção, fala para ele, morre cedo. Eu gosto de colocar a Bíblia aqui atrás, porque não tem argumento, é a palavra. Quem conhece alguém aqui, que você sabe que ela claramente recebeu uma palavra, uma direção, não faça isso, e ela fez, e ela pagou com a vida por isso, levanta a tua mão bem alto, bem alto, olha aí, olha ao teu redor, quantas pessoas, ó. Não deixa a morte daquela pessoa não valer nada, que ela sirva de exemplo para você. Aqui está dizendo que certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Não, eu não sirvo a homem, não sirvo a ninguém, não escuto ninguém, eu sigo só minha cabeça. Então você vai morrer cedo, porque você precisa de alguém para disciplinar você. Eu estou aqui, mas eu tenho um pastor. Ele sabe que eu estou aqui. Ele me abençoou para estar aqui. Só pode exercer autoridade quem é sujeito à autoridade. A palavra autoridade significa receber autorização. A maior oportunidade de você escuta, eu estou falando assim, com todo o meu amor por você. Escute, quantos querem ser abençoados aqui? E eu desejo que você seja muito abençoado. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Como? A maior oportunidade que você tem de ser abençoado é quando você tem que se sujeitar a alguém. Fala para o teu irmão, ninguém vence e conquista nada sozinho. Quantos aqui querem gerar bênçãos? Levanta a mão e dá um amém bem alto. Quantos aqui querem gerar vida? Quantos aqui querem gerar prosperidade? Eu estou falando gerar. Quantas pessoas são necessárias para gerar uma vida, um indivíduo? No mínimo, tem que ter um casal. Forma dois indivíduos ali, um homem e uma mulher. E eles formam um casal, e eles formam uma outra. Fala 1 mais 1. Fala assim, é igual a 3, a 4, a 5. E tem alguns casais que são mais animados, 10. Tem alguém aqui que tem 10 filhos? Levanta a mão. Tem? Cadê? Não estou vendo. Meu Jesus amado. Sério? 10? Meu Deus. Tem que dar um presente para essa mulher hoje. Meu Jesus, que ventre abençoado, hein? Que Deus te abençoe muito. 10 filhos. Quem aqui tem 9? 8? Vocês estão devagar, hein? 7? 6? Levanta alto, ó, começou a manifestar. 5? Meu Deus, o que está acontecendo com uma página? Vamos povoar esse estado aqui, gente. É muita terra para pouca gente. Vamos fazer filho. 4? Ó. 3? Aê, tá chegando. 2? 1? Não, vocês que têm 1, agora profetizo que vocês vão ter mais, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia.
Fala para quem está do teu lado, fala, vamos povoar o Amapá. Chega de vir gente do Belém para cá, vamos fazer gente daqui. Amém? Então, vou perguntar de novo, quantos querem gerar bênção? Quantos querem gerar prosperidade? Para gerar um filho precisa de 2 indivíduos, de um casal. Você nunca consegue gerar nada sozinho. Então, para você gerar bênção, para você gerar prosperidade, você precisa o quê? Estar junto. Pega assim na pessoa que está do teu lado, pega assim do outro lado, fala assim, somos igreja, somos corpo de Cristo. Fala, juntos, vamos gerar vida, bênção sobre a terra. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, qual o melhor lugar para mim ser disciplinado? A igreja. Porque quem nos disciplina aqui através da palavra é porque quer o nosso bem. Interessante que toda vez que eu vou conversar com alguma pessoa que eu estou discipulando, eu ouço, né? E na hora que a gente vai dar um conselho, vai dar uma palavra de disciplina, parece que as pessoas não gostam. Se elas entendessem que a gente faz isso por amor, o que a gente ganha de falar algo para você assim, né? Se for ver humanamente. Mas nós queremos trazer a disciplina porque nós queremos que você seja abençoado. Só tem uma maneira de ser abençoado, através da obediência da palavra. Diga para o teu irmão, é impossível cumprir o propósito de Deus estando em desacordo com a palavra de Deus. Irmão, só tem um jeito de você cumprir o propósito, ser abençoado, ter herança espiritual, obedecendo a palavra de Deus, honrando a Deus. A Bíblia fala, tornem-se praticantes da palavra. Quantos querem que Deus coloque esse desejo no teu coração? Amém? Não é porque deu tudo errado na geração passada, que você tem que repetir o mesmo erro. Você olha o que eles fizeram de errado e fala, não, eu vou acertar, eu vou fazer melhor, eu vou ser melhor. Em nome de Jesus, amém? Provérbios 26, 2, vamos ler. Quero ensinar mais um princípio. Eu quero orar por vocês hoje aqui ainda. Vamos orar por cura, restauração, salvação. Em nome de Jesus. Provérbios 26, 2 diz, como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Sabe aquela maldição que você recebeu de alguém, da tua família? Você recebeu de alguém próximo? Praguejou você? Aí você falou, não, minha vida está assim, porque alguém me amaldiçoou. É errado amaldiçoar, tanto é que Noé amaldiçoou o filho dele, e ele nem entrou para a genealogia. Um pai não deveria amaldiçoar um filho, mas infelizmente acontece. Mas deixa eu te falar um princípio, a maldição só pega quem dá causa. Diga comigo, causa, efeito. A maldição só vai se cumprir e ter efeito na tua vida se você tiver uma atitude em acordo com a maldição, uma quebra de princípio, uma desobediência da palavra. Então alguém fala, não, você vai se dar mal, nada na tua vida vai dar certo. Só de falar vai acontecer isso? Você tem que estar alinhado na tua atitude de acordo com aquilo que foi falado. Então muitas vezes o diabo ele quer produzir cenários para forçar você a ter uma atitude, porque a palavra já foi liberada. Eu não sei se você está entendendo isso. Uma semente, ela germina sozinha? Ela precisa do quê? Um solo. A palavra liberada é uma semente, você é o solo. Se você é um solo ruim, e a semente da maldição vier, ela vai germinar em você. Se você é um solo que tem praticado a palavra, a bênção, a palavra de bênção vai achar você e vai germinar em você. Tudo que está acontecendo na tua vida, grande parte você é o responsável. Não, mas sabe o que é, pastor? Minha mãe me amaldiçoou, tá? Mas o que você fez para que a maldição dela tivesse efeito na tua vida? Aí que está o segredo.
Não, mas sabe o que é? O senhor não conhece meu pai, meu avô. Eles me amaldiçoaram. E acabou que aconteceu tudo que eles disseram, tá? Mas o que você fez? Qual é a causa que você deu para que a maldição dele pegasse? Aí que está o grande segredo. É aí que o diabo quer te pegar. A mim é você. Você não pode dar causa para a maldição. Podem falar o que for de você, se você não der causa, ela não vai produzir efeito na tua vida. E o contrário também é verdade. Eu vou lá, porque aquele pastor é muito ungido, ele vai orar por mim, vai me abençoar. Eu vou liberar a semente, mas a semente só germina se o solo estiver preparado. Se eu liberar uma palavra de bênção na tua vida, mas você não pratica a obediência à palavra, não vai acontecer nada, porque a bênção sem causa não produz nenhum efeito. Fala para o teu irmão, a bênção sem causa não produz efeito. Olha aqui para mim, uma atitude de obediência gera uma herança e uma colheita de bênção. Uma atitude de desobediência gera uma colheita e herança de maldição. Quantos aqui você olha para a tua família, para o passado, você vê muita maldição, muita coisa ruim, muitas coisas tristes que você não gostaria que acontecesse mais na tua vida. Hoje, nesta noite, eu creio que Deus está virando uma chave aqui, através do entendimento da palavra, trazendo a libertação, no nome de Jesus, amém? Então diga comigo, causa e efeito. Fala assim, as bênçãos e as heranças espirituais, diga, só irão produzir efeito, através da causa. Fala assim, Deus realiza o efeito, e eu sou responsável pela causa. Se então Deus libera uma palavra para você, olha, eu vou abrir uma porta para você morar nos Estados Unidos. O que você tem que começar a fazer no outro dia? Se inscrever numa escola de idioma, inglês. Se você de repente recebe uma palavra, ó, Deus, eu estou vendo uma viagem, você indo para outro país. O que você tem que fazer? Ir lá na Polícia Federal tirar o quê? Passaporte. Eu estou vendo uma chave de um carro na tua mão. Aí você quer dirigir sem habilitação? Fala para o teu irmão, Deus não quebra princípio. Fala, antes de Deus te dar o carro, você tem que estar com a CNH. Quem está entendendo? Fala assim, não tem atalhos. Fala, é princípios. Eu lembro que eu recebi uma palavra de um pastor que ele já foi a muitos países, uns 60 países. Ele falou, você vai, está chegando o momento. Eu já tinha recebido várias palavras, igual eu te falei, desde o ventre. Mas ele falou, está chegando o momento. Eu falei, opa. Eu não tinha, naquela época eu estava tão apertado financeiramente, eu fui juntando ali. Eu não consegui tirar de toda a família na primeira vez, eu tirei só o meu passaporte. Pastor, depois que eu tirei o passaporte, depois de um ano, eu comecei a viajar. Nunca mais parei. Todos os anos indo para algum lugar, servindo a Deus. Já fui para a África, já para mais de 6 países. Já fui para a Inglaterra, já fui para a Suíça. Já fui para a Espanha. E tantos lugares. França, Portugal, Israel, Itália. Servindo ao Senhor, andando com o Senhor Jesus na terra. Porque você dá uma atitude, você produz a causa, você tem uma atitude de fé baseada na palavra. Qual promessa que Deus tem para você que não se cumpriu ainda? Talvez você está esperando a causa. Você tem que acreditar nas palavras de Deus para a sua vida. Existem heranças de Deus para você. Ele não só te salvou, mas Ele te deu uma vida, uma identidade de escravo para filho. E o filho tem herança. Fala, eu sou filho, eu não sou escravo, eu tenho herança. Aleluia. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Louvado seja Deus.
Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. Não vi nenhuma alegria aqui. Vocês estão meio desanimados, pelo amor de Deus. Estou pregando a palavra no lugar errado, não é possível. Cadê a alegria? Cadê o povo que estava aqui no faminto, gente? Olha o que Deus está falando: eu vou derramar sobre você todas essas bênçãos. Olha para vocês, estão assim, ó, cara de mamão macho. Sabe o que é mamão macho em Minas Gerais? Aquele mamão verde. Deus está falando: vou abençoar vocês. Vocês já não entraram na classificação da primeira parte do versículo. Vamos repetir de novo. Olha o versículo 1. Atentamente é o quê? Não, o que é atentamente? Atenção, ó. Tem gente que está cutucando a unha aí, está conversando, a nuvem está passando, você está lá cutucando, arrancando craca debaixo da unha. Se ouvires, Amapá, o Senhor teu Deus te exaltará. Agora eu fiquei invocado, agora eu vou falar. Agora eu fiquei invocado. Eu não gosto de injustiça. Às vezes você vai em alguns lugares da terra, tudo, não entre crente, mas as pessoas aí que não têm Jesus. Amapá, desse tamanhinho, o Acre, teteté. Deixa eu te falar, Amapá, vocês têm uma identidade em Deus. Vocês são preciosos para Deus. Não ande cabeça baixa, e nem cabeça erguida por orgulho, mas cabeça erguida por convicção da identidade que Deus tem para vocês. Vocês são príncipes e princesas de Deus nessa nação. Alabarra! Eu sou lá do Amapá. São 16 municípios? 16 municípios, não são pequenininhos não. Nós somos um estado que nasceu recentemente. Estamos aprendendo ainda a caminhar dentro dos princípios, mas nós vamos fazer a diferença no Brasil. Ei Brasil, nós chegamos agora por último, mas nós somos como o trabalhador da última hora, que chega depois, mas recebe o mesmo pagamento. Fazemos parte da Federação do Brasil e vamos fazer parte do avivamento. E nós profetizamos, assim como os barcos saem de toda parte aqui, vamos mandar missionários espalhados por todo o Brasil, e por que não por todas as nações, e o Brasil vai conhecer o Amapá como celeiro de missionários e profetas. Não chega de marcha ré não, já chega assim, ó, pau! Imagina Deus olhando no mapa assim, virtual dele, sei lá, espiritual, sei lá como é que fala, ele: deixa eu ver onde que eu vou pôr Jesus. Aonde eu lanço meu filho? No lugar estratégico. Lançou no lugar mais pequeno que existia. Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Agora todo mundo sabe que de Nazaré saiu a luz. De Nazaré saiu o Rei dos Reis. De Nazaré saiu o Senhor dos Senhores. Ei, Deus, Ele é especialista em pegar lugares que as pessoas desprezam preconceituosamente, desvalorizam, e coloca o melhor dele ali, e levanta homens e mulheres cheios do Espírito para fazer a diferença na terra. Pegou? Então já senta assim na cadeira assim agora. Coloca essa traseira mais para trás e faz assim, ó. Não chega com a traseira lá na frente, fica meio desanimado não. Senão o pregador ia estar aqui, ó. Estou dando gás em mim mesmo para me pregar. Vai. Vamos lá. Ó, todo mundo assim. Olha a minha cara, vê se eu estou com cara de quem está derrubado, ó.
Estou com cara de quem quer despedaçar a presa. Estou com cara de gente que quer nesta noite que Deus cure mais gente, salve mais gente. Eu estou com cara que eu quero, oh meu Deus, eu estou com cara que eu quero roubar do inferno hoje mais vidas que estão nas trevas. Eu estou com cara de gente hoje que quer libertar através do Evangelho. Eu estou com cara de gente que quer fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu podia estar com a minha família hoje, podia estar ceando com eles na Páscoa, mas eu estou com a minha família também espiritual aqui, para cumprir um propósito, porque Deus desejou que eu estivesse hoje exatamente aqui onde eu estou. Deus está cuidando da minha esposa neste momento, dos meus filhos, e a partir de amanhã nós vamos estar juntos. Mas eu vou te falar, hoje eu estou aqui e focado para um propósito. É noite de salvação, é noite de libertação, é noite de restauração e de cura. Deus está mudando a tua história. Amém? Se atentamente você ouvir e obedecer. Lembra aquela música do Nani Azevedo? Tem uma música dele sobre esse texto. Bendito serei na terra, bendito serei. Fala para o teu irmão, você vai ser abençoado se obedecer a palavra de Deus. Todas as bênçãos vão te percorrer e vão te acompanhar e vão te alcançar. Aplauda ao Senhor Jesus. Fala assim: Deus, pode mandar a bênção, e a causa deixa comigo, eu vou obedecer. O diabo não quer que você obedece, por quê? Se você obedecer, será abençoado. Diga, a obediência atrai a bênção. Fala para o teu irmão, obediência atrai a bênção. Fala para ele, obediência atrai a bênção. Quando você obedece, você torna aquilo que levaria anos em dias. Deus, Ele é Senhor. 1000 anos para Ele é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Por que está demorando tanto em cumprir promessas na tua vida? A desobediência torna dias em anos. Se você vai lá, faz uma prova e não passa, você tem que fazer o quê? Repetir, fazer de novo. E se não passa, até passar. Eu te pergunto, por que a aprovação está repetindo para você? Por que você sempre está passando pelo mesmo processo? Será que você não está inconformado? Será que dentro de você hoje não está assim? Eu estou inconformado. Satanás, sai da frente. A partir de agora eu vou andar somente em alinhamento com a palavra de Deus, e a minha vida vai ser transformada. Você tem que estar inconformado. Você tem que parar de achar culpados e assumir a tua realidade, a tua condição, e falar: eu hoje me quebranto diante da palavra. Quantos creem? No nome de Jesus. Vou contar o testemunho da minha avó. Meu avô, isso eu estou falando de algo de quase 60 anos atrás, 50 e poucos anos. Meu avô, ele trabalhava no DNR, e ele trabalhava viajando. Numa dessas viagens, ele estava numa pensão, e entrou ali uns louvores dentro da pensão onde ele estava para dormir naquela noite, e ele ficou impactado com aqueles louvores, e ele decidiu ir lá no local onde estava cantando aqueles cânticos que estava tocando a alma dele. E ali era uma igreja evangélica, ele entrou pela primeira vez. Imagine que hoje, eu fico pensando isso, estou aqui pregando para pessoas tão relevantes, importantes, por uma igreja tão preciosa e amada, num estado tão relevante e importante para a nação brasileira e para as nações da terra. Aí, agora sim. Agora sim. Nada de marcha ré. E aí,
imaginar que eu estou aqui hoje pregando, mas quando é que Jesus entrou na nossa casa a primeira vez? Na nossa vida? Quem que Ele tocou primeiro? Deus nunca vai terminar naquele que Ele começou a obra, vai continuar com você, vai transferir para outros. Meu avô foi o primeiro, pai do meu pai. Ele aceitou Jesus naquela noite. Ele fez um compromisso diante de Deus. Quando ele chegou em casa, de viagem, ele falou para minha avó: eu aceitei a Jesus. Minha avó gostava de jogos, jogava no bicho. Eles passavam muita dificuldade. Minha avó era muito idólatra. Muitos ídolos dentro de casa. Os demônios atormentavam eles brigavam demais, meu avô com a minha avó, muita violência, se agrediam. Meu pai teve convulsão quando era pequeno, que o meu avô acordou ele com um cabo de marreta, deu uma acabada de marreta na cabeça dele. Muita violência. Não tinha paz naquela casa. E aí, meu avô falou: aceitei Jesus. Minha avó falou: tá aqui tua mala, pode ir embora. Não quero saber de você não, com esse teu Jesus aí, de crente. Meu avô teve muita sabedoria naquele momento, falou: olha, eu quero que você entre num desafio comigo de fé. Eu vou dormir aqui essa noite. E se Jesus, Ele é realmente o Deus que está vivo, Filho de Deus, Ele vai vir, é Ele que vai convencer você. E aí você deixa essa vida e vai viver comigo, caminhando com Jesus. Se Jesus não, ela falou: e se Jesus não vier? Ele falou: aí eu largo mão dele e vou voltar do mesmo jeito que era antes. Então tá bom. Foram dormir, quando foi por volta de quase 3 da manhã, na madrugada já, minha avó acordou com uma luz muito forte. Ela levantou e foi em direção àquela luz. E aquela luz ficou tão forte que ela teve que olhar para baixo. Ela viu os pés mais lindos que ela já viu, as pernas, até a cintura com o cinto dourado. E ela não conseguiu olhar do peito para cima, porque a luz já era muito forte. E ela falou: quem é que está aqui? E ela ouviu aquela voz mais linda, mais doce, mais amável, dizendo: sou eu, Jesus, o Deus do seu marido. A minha avó caiu de joelhos. E você pode falar: essa é a história fiada. Você acredita no que você quiser. Você tem muçulmano hoje que está convertendo lá porque Jesus está aparecendo para eles, porque nós não temos coragem de morrer por Jesus. Então Jesus está indo lá pregar para eles. Eu estou pregando aqui hoje é um privilégio que não precisaria. Jesus podia estar pregando para cada um. É um privilégio servir a Deus. E aí a minha avó caiu, o espírito dela arrebatado em sentidos para o céu. Ela teve experiências com Deus. Deixa eu te falar, quem experimenta as coisas eternas, nada mais na terra tem valor. Perde o gosto. E aí, a minha avó teve uma experiência com Deus lá em cima. Recebeu das mãos do Senhor um livro lá no céu. Quando o espírito dela volta para o corpo dela, ela começa a falar em línguas e interpreta tudo que está falando. Deus está falando com ela: você faz isso, faz assim, age assim de agora em diante. Não teve pastor, não teve ninguém, não teve célula, não teve discipulador, não teve Tadel, não teve nada. Jesus. Eu conto essa história, sou muito grato, porque foi a primeira vez que Jesus entrou na nossa família. Eu sou fruto disso, do que Jesus fez nesse dia, na vida da minha avó. A minha avó voltou mais crente que o meu avô. Falou: vamos mudar a nossa vida a partir de hoje, a partir de agora, a nossa vida é do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. E então a minha avó procurou uma igreja evangélica na época. Não tinha discipulado, como eu te falei, 50, 60 anos atrás. E eles deram uma Bíblia para ela. Ela ficou com vergonha de falar para o pastor que era analfabeta. Minha avó morreu sem saber escrever o nome dela, irmãos. Ela usava só a digital. Quando ela chegou em casa, ela ajoelhou: Senhor. Ela ganhou uma Bíblia que tinha harpa junto. Eu lembro dessa Bíblia como se fosse hoje. Senhor Jesus, está aqui tua serva, eu não sei ler nem escrever, mas eu desejo conhecer da tua palavra. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz em alguém quando ele entra,
a pessoa tem o desejo de conhecer a palavra e viver uma nova vida a partir da palavra. Obedecer a Deus. Ela pega a Bíblia e abre. Estou lendo. Minha avó aprendeu a ler com o Espírito Santo. Mas eu falei que ela morreu sem saber escrever o nome. Sim, a única coisa, se desse um documento para ela, não lia. Minha avó vendia imóveis, terrenos. Ela nunca assinou e nem lia um contrato, que ela não sabia ler. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. E então eu comecei a observar a minha avó. Eu já contei como que aconteceu com a minha mãe, com meu pai, então não preciso contar. E eu comecei a conviver com a minha avó. Eu falei, eu quero essa vida. Eu quero ser usado por Deus. Minha avó desligava a televisão e falava, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos louvar a Deus, vamos cantar os corinhos. Qualquer conversa que era desviada, conversa atravessada, ela já... Fala para o teu irmão, aprenda a preservar os ambientes. Às vezes você sai daqui, você chega na tua casa com conversa que não edifica a Deus. Preserve o ambiente da graça e da glória de Deus. Valorize a presença de Deus. Tem gente que entra, não sou contra, no cinema para assistir um Avatar, fica 3, 4 horas assim, aqui no culto deu 9 horas cravado, levanta e vai embora. Azar de quem foi embora. Você precisa entender diante de quem você está. De que tipo de palavra que você está recebendo. O verdadeiro Espírito Santo, quando habita em você, ele tem que mudar os teus hábitos e a tua consciência. Quantas horas você fica em Instagram, em rede social? E você fala, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar Deus. E você ainda pergunta, por que a tua vida está como está? A minha avó, a vida dela só foi servir a Deus. No culto de honra à vida dela, que ela, de despedida, a igreja lotada com quase 800 pessoas, gente lá de fora, não cabia. E eu já estava cumprindo o propósito de Deus. Não pude ir no enterro dela, porque eu estava lá na divisa de Minas com a Bahia, plantando uma igreja. Essa igreja está lá até hoje. Lá em Pirapora, no norte de Minas, aonde passa o Rio São Francisco. E eu fiquei muito triste de não poder despedir da minha avó, mas eu pensei, um dia eu vou encontrar com ela lá. E a minha avó sempre falava, carrega a herança que a tua avó começou. Então ninguém na minha família servia a Deus. E alguém começou a servir, e o outro, e a gente não começa do zero. Porque aquilo que Deus começou na vida do outro incendeia a gente dá continuidade no que o outro começou. Se você parar agora, o teu filho vai ter que começar de onde você parou. Mas se você correr, você vai deixar uma herança muito maior para ele continuar. Nós tivemos que, como filhos, começar tudo do zero, aprender, porque os nossos pais não serviram a Deus. Mas você tem essa oportunidade, valorize. Você, filho que está servindo a Deus com teus pais, melhor coisa que você pode fazer, valorize a presença de Deus. Deus tem heranças. À medida que você vai enriquecendo uma herança, a outra geração pega uma herança maior. É como uma corrida de bastão, que o outro atleta corre junto, para no momento que passar o bastão, o outro está acompanhando a corrida, ele pega e dá continuidade, passa na linha de chegada e vence. Deus está dando uma grande responsabilidade para você. Vou repetir, Deus está dando uma grande responsabilidade para você. Esse negócio da gente falar, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Eu discordo de você. Fala para o teu irmão, assim como as bênçãos são heranças, fala, as maldições também. Uma atitude errada que você tem, irmão, vai ocasionar em maldição para a próxima geração. Eu vou orar, antes eu quero ler Êxodo 20, versículos 5 e 6, que fala exatamente sobre isso. O maior engano de Satanás é achar que, convencer você, e você achar que uma atitude de errada, de pecado tua, vai afetar só você. Assim como uma bênção, ela não afeta só você, afeta todos ao teu redor.
a maldição também afeta. Talvez você sofreu muito já pela atitude errada de alguém da tua família, de alguém próximo a você. Pergunte para um filho de pais separados o quanto que a separação, o adultério prejudicou a vida dele. E então você vai me responder se a atitude tua influenciou só, impactou somente a tua vida, seja positiva ou negativa. Êxodo 20, versículo 5 diz: não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando você tem uma atitude errada, essa atitude pode reverberar até 4 gerações. É Deus que está falando. Você tem uma atitude errada. Quem conhece um avô que era alcoólatra, um pai que era alcoólatra, um filho que era alcoólatra? Levanta a mão. O que é isso? É o que está escrito aqui atrás. Os pais da minha esposa, meu sogro era alcoólatra. Pensa num homem trabalhador, honesto, uma das pessoas mais honestas que eu conheci na minha vida, mas alcoólatra. Quando ele teve câncer, a minha sogra também, é triste, a minha sogra, ela demorou 1 ano para falecer, fez químio, usou fralda, minha esposa dava banho nela, cuidou dela, e nós ficávamos no hospital com a minha sogra fazendo turno assim, para estar com ela. A minha sogra delirava e gritava de dor, porque nenhum medicamento fazia efeito para ela, porque tanto medicamento antidepressivo, insônia e álcool misturado que ela tomava a vida toda. Todas as noites a minha sogra bebia bebida alcoólica, puf, e vinha com antidepressivo para cima. E o médico falou: não há o que fazer. O médico chamou a gente, falou: vão aumentar a dosagem, ela vai ficar tipo assim, como se fosse dormindo. Vocês vão ter que despedir dela, porque ela não vai acordar, vai ficar assim até agora ela for levada. E a gente foi, todo mundo, a família, despediu e chorou e tal. Quem disse? Aumentou a dosagem, aumentou. O médico falou: nunca vi chegar numa dosagem tão alta e a pessoa não apagar. E a minha sogra não apagou, de tanto álcool. O meu sogro teve câncer no pulmão, morreu. Minha sogra teve câncer no pulmão, com 57 anos, morreu. Meu cunhado teve problemas no pulmão. E a minha esposa teve câncer de pulmão. Nove anos atrás. E o meu filho nasceu com problema de pulmão. E eu já relatei que com 1 mês eu tive problema pulmonar. Meu filho nasceu com fibrose cística, uma doença genética que não tem cura. E nós começamos a clamar e chorar: Senhor, perdoa, Senhor, os pecados da nossa família. Senhor, perdoa toda a afronta da nossa família. Deus curou a minha esposa. O médico deu 90 dias de vida para ela. Já passou 9 anos, ela não tem nada. Você pega o exame da minha esposa, tinha 11 nódulos nos pulmões, direito e esquerdo. Você pega os exames dela hoje, tomografia, tem marcas brancas. O médico fala: o que é isso? Eu falo para ele: o que é isso? Ele fala: como se fossem cicatrizes. Eu não sei explicar isso. Dos 3 médicos que operaram ela, fez biópsia, acompanhou, um era ateu, converteu, aceitou Jesus, é batizado nas águas. A diretora do hospital, que é crente, foi na nossa igreja dar o testemunho. Pensei que você aplaude Jesus. Nosso filho, oramos, jejuei. O médico falou para mim: ó, teu filho, se viver com fibrose cística, até 12 anos de idade no máximo, seu filho nunca vai jogar bola com você, andar de bicicleta, soltar papagaio, esquece isso. Nós choramos, oramos, clamamos. Meu filho está com 17 anos, é um adorador, toca todos os instrumentos sem nunca ter feito aula alguma, serve a Deus, nunca beijou na boca, nunca namorou. Em consagração a Deus, falou: eu só vou relacionar com aquela que vai ser a minha esposa. Fez todos os exames, completamente curado, restaurado, não tem nada.
toda maldição foi quebrada. A equipe de louvor pode vir, por gentileza. Então deixa eu te falar, a maldição, ela vai até 4 gerações. Mas chega uma hora que ela tem que parar. Eu vou repetir, chega uma hora que ela tem que parar. O próximo versículo fala que aquele que obedece a Deus, verso 6, aquele que cumpre os princípios, aquele que está atento em cumprir os princípios, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Eu vou falar uma coisa com muito amor aqui. A maioria, o seu pastor não falou nada para mim, na verdade só falou bem de vocês. Mas a maioria das igrejas que eu vou, os pastores falam assim, pastor, maioria, 90%. Quando a gente conversa um pouco, a gente ensina o povo. A gente fala, faz seminário, faz tudo. Não sei como é que enfia na cabeça das pessoas. Elas não praticam. Eu não sei se é uma crise que está acontecendo nas igrejas, o que está acontecendo, se as pessoas estão esfriando. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser um frequentador de igreja não vai mudar a tua vida. Você precisa praticar o que você aprende. Admirar os pastores e não fazer o que eles fazem, não vai atrair para você o que eles carregam. Você tem que ser imitador daquele que imita Cristo. Você tem que repetir as mesmas atitudes. Olha como o teu pastor trata a família dele. A Bíblia fala que o presbítero, homem de uma só mulher, governa bem a sua casa, hospitaleiro. Esses dias tudo que eu estou com o pastor, desde a outra vez, todas as vezes, os outros pastores, todos são amorosos com a esposa, amorosos com os filhos, gentis. Depois você dá uma chegadinha, olha bem perto dos olhos do pastor de vocês, assim, ó. Ele não dá o braço a torcer, mas está com o rosto cansado. Quinta, sexta, sábado, domingo, 3 cultos, não é fácil. Eu organizo conferência, eu sei. Você senta aí e assiste o culto. Mas a gente que está, essa equipe toda ali atrás trabalhando, todo mundo, com certeza estão esgotados de cansaço. Eles não vão te falar, mas estão cansados. Eu falei, amanhã o senhor vai descansar? Ele falou, não, meu descanso agora é só quinta. Segunda eu tenho que fazer isso, terça. Esse homem em nenhum momento reclamou de cansado, nem ele a esposa. E além de cuidar de vocês, tem que cuidar de mim esses dias tudo. Ele pega e leva, e almoça, e janta, super atencioso todo o tempo. Eu não vi, sinceramente, ele fazendo assim, uma vez, abrindo a boca, mas eu sei que está cansado. Só falou coisas boas de vocês. Então deixa eu te falar, tem pessoas de Deus aqui para vocês imitar, muita coisa boa. Se você olha e não tem muita referência, você tem aqui. Tem muita gente rebelde que dá desculpa, não tem ninguém que dá exemplo. O rebelde, ele ama isso. Quem aqui foi um bom aluno na escola? Só quem foi bom mesmo. Vou usar o professor aqui. Você é professor, você sabe. Você tem aquelas alunos tudo bagunçado, tudo tentado, tudo endemoniado. Aí você tem aquele aluno tudo bonitinho que vai lá, estuda. O que os atentados fazem com ele? Quer acabar com ele. Por quê? Porque ele expõe os outros. Não é? A gente que não quer, na nossa rebelião, na nossa carnalidade, não querer obedecer, a gente quer achar um ponto. Ah lá, tá falando isso, mas terminou o culto, eles abriram a portinha de vidro, ó, eles nem falam com a gente. Uau, tô triste. Fica aqui, quinta, sexta, sábado, domingo, fala com 100, 200, 300, com o outro, e telefone, e vai. Vê no final, no domingo, como é que você está. Se você não for lá dentro. Deixa eu te contar um segredo, o teu pastor também toma dipirona, viu? Resflenol, dá caganeira, tranca, é ser humano. Mas não se trata sobre isso, igual eu te falei, é de carne, mas tem lutado
para viver diferente do que os antepassados viveram. Nós, pastores, lutamos para construir uma herança, para dar para os nossos filhos espirituais e naturais aquilo que não recebemos. Tem pastor às vezes que não teve pai, e ele tem que ser pai de uma igreja. Sabe quem capacita isso? O Espírito Santo. É Ele que sustenta a gente. Muita gente que foi órfão para ser líder de célula, para ser pai, para cuidar de vocês como filhos, para falar: eu quero que você tenha uma herança, eu quero que você tenha uma vida. E o diabo não quer que você congregue, o diabo quer que você brigue, o diabo quer que você desobedeça, o diabo não quer que você se submeta. Mas hoje você pode tomar uma decisão de falar: chega, cansei, eu quero viver uma nova vida. Ei, por que você já tentou fazer de tudo do teu jeito? Por que você agora não tenta fazer do jeito de Deus? Tenta, pelo menos uma vez. Tem espíritos argumentadores hoje, a Bíblia fala: o Espírito de Deus, que é contra todo espírito de altivez, todo espírito de sofisma. Tem cheio de gente na igreja, igual cara que nunca jogou futebol, e amanhã tem 500 programas de futebol falando que o cara devia ter chutado a bola de um jeito, feito de um jeito, feito de outro jeito. A mesma coisa, cheio de gente na igreja criticando: mas eu acho que a igreja podia ser assim. Alguma vez você já assumiu essa responsabilidade? Você não consegue cuidar da tua vida, você não consegue obedecer um princípio, você não consegue chegar no horário e sair depois que o culto acaba. Você sai antes, você chega depois, você vai o teu rim começa a funcionar no culto, você faz xixi 5 vezes no culto, perdeu o louvor, perdeu a palavra, na oferta faz fila no banheiro. Não vão ofertar não, o escorpião está no bolso, ó. Princípios simples, obediência simples, fidelidade com Deus. Você ganhou tanto, tira 10%, simples. Eu vou dar meu dinheiro para o pastor, ladrão. Ué, a Bíblia para mim fala o contrário, que ladrão é aquele que não dá dízimo, e não o que recebe. Então vários argumentos: não, eu posso ser feliz, há várias formas de amar, o amor venceu. Querido, em nome de Jesus, agarre essa chance que você tem hoje. Pare de se enganar. Há um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. A maldição, ela tem prazo de validade, ela vai até a 4ª geração, mas a bênção não tem prazo de validade. Se Deus fosse justo com a gente, na medida do nosso pecado, Ele tinha que falar: então agora a maldição vai até 1000 gerações, só para você ver. Mas Deus quer tanto nos amar, nos perdoar, e Ele sabe que o fardo é tão pesado para a gente carregar, se fosse para a gente pagar o preço dos nossos erros. Porque Ele está falando: eu não quero que você pague, eu só quero que você se arrependa, e Jesus já pagou o preço. E se você se arrepender, a maldição vai parar hoje, e a bênção vai começar. 1, 100, 1000 gerações. A atitude correta que você tomar hoje de alinhamento diante de Deus vai impactar muitas gerações. Eu fico olhando para a Sara e para o Samuel, e o Espírito Santo fala para mim sempre: você ama eles, filho? Amo. Então faça a coisa certa. Olha para o João, eu sei que vocês o amam. Tudo que vocês estão fazendo, ele vai colher. Toda renúncia, ele vai colher. Você não vai começar do zero igual o teu pai, que não teve um pai que servia a Deus, que não teve um pai temente a Deus. Por mais que ele ame o pai dele incondicionalmente, porque pai é pai, o pai dele não deixou essa herança, mas você não é um filho pobre, porque Deus, através do teu pai e da tua mãe, está te dando uma herança para você, para tua irmã. E a tua esposa não é bobinha nem nada, casou com você, que é um homem rico de herança, e agora tem uma herança também. E os teus filhos muito mais ricos em Deus. Mas pastor, você está falando de rico? O senhor está falando de dinheiro? O senhor está falando de... Por que toda vez que a gente fala de
valores, logo a gente pensa em dinheiro. Olha o que fala Lucas 12, coloca para mim por favor, esse aí está fora do estudo, mas Lucas 12, versículo 17, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Lucas 12, está ligeiro, coloca o 16, por favor. Então lhe contou essa parábola: a terra de certo homem rico, produziu muito. Olha o 17. Alabaxuie carraba. 17. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho aonde armazenar a minha colheita. 18. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. 19. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. 20. Contudo, quem falou? Quem? Contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Fala assim: como é pobre quem só tem dinheiro. Fala assim: como é pobre quem só deixa uma herança natural. Quem está falando isso sou eu. Ele falou: tudo que você construiu, quem que vai ficar com isso? Quem vai administrar isso? Olha o próximo versículo, é a chave, o 21. Assim aconteceu com quem guarda para si riquezas. Vou repetir: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe o que Deus está falando? Você que trabalha para adquirir riquezas aqui, mas lá você não tem herança, você é pobre. Você precisa ser rico para com Deus. Se coloque de pé no teu lugar, por favor. Quem entendeu a palavra? Eu quero ler mais um. Você que está assistindo, Deus vai mudar a tua vida. Olha o que fala Marcos 10, 29. Marcos 10, 29. Deus abençoe você que está nos servindo aí no Data Show esses dias, me ajudando aqui, colocando a palavra. Sem você não ia conseguir ministrar essa palavra. Obrigado. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado o quê? Casa, irmãos, vai, mãe, 30. Toda renúncia que você deixa na terra produz o quê? Produz o quê? Herança. Aqui e na eternidade. Você quer ser rico diante do seu próprio entendimento? Ou você quer ser rico para com Deus? Você quer abrir mão para uma riqueza muito maior? Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus está trazendo quebrantamento agora, está me mostrando.
Você não precisa ter vergonha. Você precisa se arrepender. Ele está de braços abertos para te receber hoje. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele vai te tocar fundo hoje. A espada do Espírito está fazendo uma limpeza hoje.